Aí, então, bota para mim. Podemos. Olá, pessoal. Bom dia a todos que já estão presentes aqui. Deixa eu. Que aí tá ligado a esse.
Pessoal, já que ela passou no grupo, a lista de presença, beleza? Aí já podem assinar. É. Pessoal, só testando aqui, porque estava dando microfonia. Agora o som tá legal, Jaque? Beleza. Reforçando aqui, a Jaque ela passou nos grupos de Zap a lista de presença, tá? Ela vai ficar ativa, mas aí quem quiser já pode ir assinando. A gente vai dar mais uns 4 minutinhos e vamos começar aqui, beleza? Tá ativo.
Acho que não deu para começar. Posso começar? A gente vai. Oi, gente, muito boa tarde a todos. Que bom que estamos juntos para mais uma assembleia. E como vocês puderam perceber, né, na semana passada nós fizemos uma assembleia para falar sobre os informes da DN, que já foram divulgados a todos, né? E discutir algumas questões a mais sobre como caminhar daqui para frente diante dos informes. E lá na DN eu dei a ideia da gente fazer um questionário aqui em Minas Gerais, da gente poder ver a avaliação de todos, porque esse questionário ele tem facilidade de percorrer, né? Porque ele foi realizado e encaminhado via sistema para todos, para a gente ver a questão da possibilidade da greve, né? Porque hoje as coisas mudaram muito, como todos sabem, e a gente muitas vezes não tem força suficiente para chegar em todas as agências. Então, a forma hoje da informática, ela ajuda muito nesse aspecto. E esse questionário a gente fez, mandou, aí nós estamos aqui com a avaliação dele. Então, para passar para vocês, a votação iniciou-se às 12h32 do dia 12/6 e se encerrou às 18 horas do dia 14/6. Nós tivemos 68 servidores entre ativos, temporários e aposentados que votaram. Desses, 38 votaram a favor para o indicativo de greve, perfazendo o percentual de 55,9%. 11 votaram contra, num percentual de 16,2%, e 19 servidores optaram por se abster, chegando ao cálculo de 27,9%. Sendo assim, a maioria dos votantes decidiram a favor do indicativo de greve. Então, diante desse fato que a gente tem, né, ainda nesse momento, mesmo a gente tendo essa porcentagem, a gente, na minha visão, é uma coisa que está aberta para que as pessoas participem, né, a gente não tem como ainda tirar um indicativo de greve. Passou, né, nesse percentual, porque se a gente for observar pelos números aqui, não é um número muito significativo, não é? Que aqui juntou todos os aposentados, para vocês terem uma ideia, por exemplo, dos ativos, foi esse número que eu já falei para vocês, né? Mas nós tivemos também dos temporários apenas um voto só, né, do pessoal temporário. E voltando a essa questão toda aí, gente, a gente precisa conversar, porque é óbvio que uma greve é uma questão muito séria, não é brincadeira. A gente, como eu falei na semana passada, a gente está vendo a greve dos professores, que já leva 60 e tantos dias, parece que está chegando aí num consenso, né? Então, greve não é fácil, a gente sabe das dificuldades. Como foi colocado na semana passada também, né, as pessoas ficam, de uma certa forma, querendo uma garantia se vai ter retaliação, se não vai ter retaliação. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso também, mas o IBGE não tem como garantir nada, o IBGE é o patrão, né? É o governo. Então, a gente não tem como garantir. Greve, a gente entra numa greve, e a gente tem que estar muito consciente do que pode ocorrer ou não em relação a isso. Então, não tem como, nem o sindicato, nem o IBGE garantir isso. Então, gente, é uma coisa que precisa continuar sendo trabalhada, é preciso que vocês conversem aí nas agências, né, com todos. Não tem como você fazer uma greve só o pessoal da ativa, por exemplo. Uma greve, ela tem que estar imbuída de todos, né? Não é só um grupo que vai fazer uma greve. A instituição funciona como um todo, né? Mas é claro que, igual eu estou falando para vocês, não temos como garantir absolutamente nada se vai ter retaliação ou não. Num governo que nós temos hoje, a possibilidade de negociação é muito mais viável do que em governos anteriores, né? É um governo mais progressista. E a gente tem como trabalhar essas questões também, porque todas as greves, geralmente, eu participei de várias há muitos anos atrás, né? Claro que tudo muda, o cenário muda e tudo, e a gente sempre conseguiu negociar, sempre teve negociação, né? Então, assim, igual eu estou falando, não estou garantindo nada, mas eu estou dizendo que as negociações acontecem após a greve. Tem um fato que eu já queria colocar aqui também, a gente volta nesse assunto, só para a gente dar uma geralzona,
Pode ser, Gabriel, Vera, né? Ontem teve uma reunião com a direção do IBGE, mais a questões específicas, né? Não foi com a MGI, não, foi com a direção do IBGE. E hoje eu vi um questionamento do Luiz Moura, né, a respeito dos temporários, ele pede fazer um documento para encaminhar, mas eu digo o seguinte, gente, assim, eu sou contra esse pensamento pelo seguinte, vamos fazer uma avaliação. Os temporários, eles têm conseguido benefícios, sim. Haja vista que nós conseguimos, isso foi um fato real, que eu coloquei até na Assembleia anterior, porque aqueles 9% teve temporários de outras instituições que eles conseguiram isso muito depois, foi estendido a eles. Mas a executiva trabalhou muito essa questão e conseguiu que os 9% fosse já incluso para os temporários já logo que nós, da Ativa também, logo que o pessoal da Ativa recebeu, né? Então, isso aí é um fato, tá? Só para poder clarear as coisas. Porque tem gente que acha que os temporários estão ficando à parte, isso não é real. Isso é muito pelo contrário. Depois teve a questão do ticket também, né? O ticket também foi passado para os temporários com muito justo, tem que ser, né? Não tem nem que questionar isso. Mas eu estou dizendo que teve ganhos, né? Nós, aposentados, por exemplo, nós não tivemos ganho nenhum nesse processo todo até agora, né? Eu tenho plano de saúde, recebi lá apenas uma porcentagem do plano de saúde. Tem pessoas, muitos aposentados, que nem têm plano de saúde, que não conseguiram nem isso. Então, assim, eu estou dizendo, só para frisar bem essa questão dos aposentados. E tornando também sobre esse ponto, ontem teve uma reunião com a direção do IBGE, já que já passou para todo mundo os informes, aí vocês já devem ter visto, né? Então, só para passar, e nessa questão ontem, como foi discutido também no DN, já está sendo discutido há muito tempo da executiva com a direção do IBGE, sobre a questão do pessoal contratado ter receber o básico, que é do nível intermediário, que é 3 mil alguma coisa, não sei o valor certinho, mas é 3 mil e alguma coisa, né? Então, isso foi discutido ontem novamente com a direção do IBGE, por isso que eu estou falando que esse tipo de documento, de reforçar essa questão dos temporários, não faz sentido nessa linha que eu estou colocando. Porque está sendo frisado, sim, está sendo discutido, né? Então, ontem foi discutido novamente, a direção do IBGE se posicionou de encaminhar um documento para o Ministério do Planejamento, e tudo correndo bem, isso vai ser encaminhado para o MGI depois, né? Que já é para incluir na LOA desse ano a questão já do nível do temporário ter já o valor do nível intermediário, que é o nível básico do nível intermediário, já para o próximo ano. E está sendo discutido também de ver se já consegue esse ano ainda, além dessa questão do ano que vem, mas ainda esse ano, um aprofundamento nessa questão de repassar isso para os temporários. Então, isso está no documento que foi repassado aí para vocês podem ver, né? Então, a questão do nível do pessoal temporário está sendo discutido com muita veemência, viu, gente? Isso é para deixar bem claro que está sendo discutido, sim. E os ganhos estão acontecendo, né? E é muito justo que os temporários ganhem o início da carreira do nível intermediário, tá? E a questão também que foi discutido lá, o pessoal aposentado que está aí, né, assistindo também, é a questão da GDI-BGE, né, que está essa polêmica até hoje. Então, quer dizer, os 90% que a gente já tem, os 90 pontos que a gente tem da GDI-BGE, né, falta aí a questão dos 10%, que é um valor significativo. Quando se coloca que isso já está no orçamento, esses 90%, então isso já faz parte do orçamento. Então, essa diferença, ela não é uma diferença tão gritante. Até a executiva pediu ao IBGE para fazer esse relato, né, fazer um estudo para ver qual que é o impacto disso. É um impacto relativamente pequeno, então não tem porquê não já deixar que isso fique uma coisa já latente, né, essa questão da GDI e IBGE que está sendo discutida também. Então, o que eu estou colocando tudo isso assim de uma forma geral é para a gente avaliar também, sabe? A gente precisa avaliar e precisa pensar, porque um processo de paralisação, ele contempla todos, né? Nós estamos trabalhando a questão do ano que vem, por exemplo, a questão dos 9%,
no ano que vem, e depois mais 3,5 em 2026, isso é uma coisa que está mais ou menos já acertada. Mas a gente tem que trabalhar a questão da carreira, né? Isso é fundamental. Porque a gente não sabe qual que vai ser o processo de próximo governo, né? A gente pode ter um governo progressista, como pode não ter. Então, se não tivermos um governo progressista, a dificuldade se torna muito maior. E a gente sabe que a extrema-direita, ela trabalha contrário à questão do servidor público. Então, assim, a gente tem que tentar trabalhar isso muito bem agora para fazer um fechamento mais positivo. Ok, pessoal? Vou passar aqui para a gente poder fazer mais alguns complementos, né? Pessoal, vocês estão me escutando? Todo mundo me escutando? Boa tarde. Entre os informativos, né, entre os informativos, os posicionamentos que obtiveram na reunião, o presidente do IBGE se posicionou. Eu queria chamar a atenção para um dos aspectos. Primeiro, eu vou contextualizar. Você tem um movimento lá na sede do IBGE, tem tido conversas e alguns indícios de que o IBGE poderia devolver o prédio, um dos prédios que são alugados, que hoje fica localizado na Avenida Chile. A devolução desse prédio, ela gera um pouco de polêmica, porque o prédio, ele é muito bem localizado, o prédio ele é muito próximo da estação de metrô, e é onde a maior parte dos servidores da DPE e da DGC estão lotados hoje, e da DI também. Então, assim, a maior parte dos servidores efetivos da sede do IBGE estão hoje lotados no prédio da Avenida Chile, e ele tem as vantagens, sim, eu reconheço todas as vantagens daquele prédio, de localização, de facilidade de acesso, tudo. Todavia, é um aluguel muito caro. É um dos aluguéis mais caros do serviço público, e isso tem gerado algumas críticas, algumas ideias, algumas propostas, né, de devolver esse prédio, porque aí teria uma economia muito grande com aluguel, para poder ser reinvestido, né, em outras áreas do Instituto. E o IBGE ele tem imóveis próprios que estão subutilizados. Dentre eles, sabe, todo mundo deve ter acompanhado a notícia que saiu na internet, que há um projeto, né, de reestruturação eu chamo até de campus, né, do IBGE em Parado de Lucas. Beleza? Então, isso tem gerado algumas polêmicas, que muitas pessoas são a favor da migração de parte, né, da devolução do prédio da Avenida Chile e ocupar os imóveis subutilizados do Instituto, e outras são contra, especialmente quem hoje é lotado na Avenida Chile. Todavia, a gente teve um indicativo a Executivo Nacional, né, ela teve um indicativo na conversa com o presidente. Esse documento, que é o relato da reunião entre a direção do IBGE e o sindicato, a Jaque, ela encaminhou nos principais, nos grupos do sindicato, né? Se porventura tiver alguém que não é sindicalizado, mas recebeu esse documento no Zap, eu até ia pedir para compartilhar, fazer o upload dele aqui no chat, para que os demais colegas possam acessar. Logo no começo, gente, quando fala sobre reestruturação da carreira, e principalmente sobre ajuste dos servidores temporários, o presidente do IBGE, ele indica que, dentre outras possibilidades orçamentárias, né, está a economia do aluguel, questão de economizar o aluguel, e essa economia no aluguel, no gasto com aluguel, ela poder ser revertida para outras áreas do IBGE. Dá a entender pelo primeiro parágrafo, né, aqui da conversa sobre reestruturação da carreira, que poderia ser aproveitado para reajuste dos servidores temporários e melhoria na infraestrutura e compra de novos equipamentos. Então, aí é um posicionamento meu, beleza? Já saindo aqui do que foi feito, do que foi conversado aqui nessa reunião da diretoria do IBGE com o sindicato. Eu acho que é muito vantajoso a gente devolver esse prédio da Avenida Chile, porque o presidente ele deu indicado, não, agências
com aluguel, vamos tentar ver com a prefeitura para ver se cede um espaço e tudo para a gente economizar no aluguel. E no final das contas, toda essa economia, ela cai nas costas das unidades estaduais. E a sede continua pagando um aluguel caríssimo lá no centro, que é o imóvel mais caro que o IBGE aluga, é um dos imóveis mais caros que o serviço público aluga, e nós temos imóveis subutilizados. Então, assim, se a diretoria do IBGE tem essa compreensão que a economia nesse aluguel ela pode ser revertida em reajuste para servidor temporário e melhoria da infraestrutura, é algo que a gente pode pensar e, quiçá, até colocar um posicionamento do núcleo também, se é a favor ou contra a devolução desse imóvel da Avenida Chile. E é um assunto polêmico, gente. Eu gosto de contar o meu caso, porque eu fui lotado lá no Rio de Janeiro, tanto em Parada de Lucas, a maior faixa do tempo que eu estive lá, eu era lotado em Parada de Lucas, quanto na Avenida Chile. Lógico que a localização da Avenida Chile é muito melhor, e a localização de Parada de Lucas, do campus lá de Parada de Lucas, é muito ruim, é difícil de chegar. Para quem não mora perto, é um lugar difícil de chegar, mas, dadas essas condições, é um imóvel próprio, é um imóvel da União. E está subutilizado. Tem outros imóveis também da União, mesmo que os que estão com o IBGE, que estão subutilizados também. Eles podem ser melhor organizados para caber todo mundo que está hoje na Avenida Chile. E sendo um imóvel alugado, eu acho que a gente pode sim pensar em manifestar contra ou a favor da devolução desse imóvel, se isso for realmente impactar de forma benéfica para reajuste de temporário e para melhoria da infraestrutura. A gente sabe que dinheiro de aluguel ele não está relacionado à reestruturação de carreira de servidor efetivo, mas se isso pode impactar positivamente a remuneração de servidores temporários, eu acho que é algo para a gente colocar em discussão, beleza? O colega Paulo, ele colocou um comentário aqui, gente. Questão dos 9% em 2025 e 3,5% em 2026, como já ficou demonstrado, não corresponde ao aumento de fato entre 9% e 35%, especialmente com o nível intermediário. E sobre isso, na reunião, isso foi apontado para o presidente. A resposta que a gente teve foi essa daqui. Quer ver? Deixa eu só localizar o parágrafo. O parágrafo que ele fala exatamente nesse... Ele fala exatamente sobre isso aqui, Paulo. Deixa eu só localizar aqui, porque o documento ele é um pouco grande. Beleza. Aí é quando o presidente, né, o Postman, ele esclareceu que está tendo um diálogo com o MGI e teve conhecimento que as tabelas vão ser melhoradas e negociadas sob pontos estruturais de carreira, no sentido na linha da unificação de cargos, integralização da gratificação, e que pode até continuar a discussão após o acordo salarial. Mas o próprio MGI, o Ministério ele já indicou que sim, apresentava erros e não estava correspondendo ao aumento real de 9% e 35%. Beleza? Eu peço que... Bom, gente, em relação a isso, né, é aquela história. A gente está tentando, a comissão de negociação está tentando, a nova reunião vai acontecer, a gente ainda não tem a data, né, com o MGI, e vai ser discutido também essa nova questão da tabela, né, porque, igual nós já colocamos, na última tabela foi apresentada de forma totalmente sem sentido, né, foi uma coisa, nós até tiramos na DN lá uma moção sobre essa questão de como foi a reunião, que não é moção, foi um termo de indignação, eu dei ideia lá da gente fazer isso, um termo de emoção, mas aí passou para termo de indignação, nós fizemos lá e encaminhou isso, né, para o Ministério, para o MGI, da forma como estava sendo tratado essa questão. Então, voltando a esse ponto crucial, que é a tabela, isso eu acredito, né, talvez não vai chegar ao que a gente gostaria que fosse, mas eu acredito que uma melhora haverá, porque realmente, da forma como foi colocado,
não está correto, né? Está realmente totalmente desestruturado. Então, nessa reunião de ontem, foi interessante também no aspecto de colocar para a direção do IBGE a insatisfação da gente, né, quanto servidores dessa instituição, nos pontos referentes a contratado, no ponto referente a gente que é aposentado, pensionista, ativos, né? Então, que haja realmente um trabalho mais efetivo nessa questão. Já que o Postman é lá da cozinha do Lula, né? Ele foi indicado diretamente pelo presidente Lula, a gente, então, sugere a ele que ele faça realmente uma intervenção. Isso tem muito a ver. A gente viu em outras instituições onde houve uma interferência dos gestores dessas instituições, houve realmente uma facilidade para poder conseguir um melhoramento nas tabelas. Então, é muito importante que o presidente do IBGE se posicione, de fato, em referência a tudo isso, né? Outra questão também que eu queria colocar, não sei se o Bruno está online, é porque foi feito uns questionamentos na Assembleia passada que o Bruno ficou de ver com a executiva, aí a gente poderia ver se ele conseguiu uma resposta. Bruno, você está aí conosco? Ele está aqui. Tá. Bruno? Tô sim. Espera só um pouquinho. Fica lá, meu caro. Espera só um pouco. Então, eu enviei a sugestão do Paulo para a executiva. Deixa eu só localizar aqui a resposta. Bruno, pode falar, eu vou desabilitar aqui. Espera aí. Então, eu fiquei de mandar a proposta que o Paulo fez da tabela da ASFOC, que é da Fiocruz. E a executiva respondeu... Espera aí que está carregando aqui a resposta deles. E lá, espera aí, gente. Cadê? Tá aqui. A resposta foi que o foco da negociação da executiva com o MGI é reestruturação da carreira, buscando o patamar das tabelas do ciclo de gestão. Eu até conversei com o Paulo que, assim, eu não sei quais são as carreiras do ciclo de gestão, mas ele me falou que eu acho que é IPEA e outros órgãos aí, eu só lembro do IPEA agora. E, enfim, o foco deles é equiparar a nossa carreira com a do IPEA, porque realmente a tabela do IPEA é um pouco que a nossa. E eu acho que eles estão firmes nessa proposta. Só que eu mandei mensagem depois para eles, pedindo para que avaliasse isso como um plano B, pelo menos, porque se a gente não conseguir a reestruturação da carreira com o mesmo patamar do ciclo de gestão, que pelo menos a gente consiga uma melhoria salarial um pouco melhor, que é o do caso da Fiocruz, né? Ok, Bruno. Beleza. Ô, gente, essa questão, é só dando mais uma palhinha no que o Bruno colocou sobre essa questão da tabela, da carreira, é que realmente isso aí foi o que foi protocolado já há muito e muito tempo, é onde a executiva está trabalhando afinco sobre isso, e como a gente pode perceber, já não está fácil, né, sobre o que já foi protocolado, então, realmente, na minha visão, tem que esgotar ao máximo isso, e depois vamos ver os desdobramentos. Aí sim, o Bruno e todos que estão vindo, novas possibilidades poderão surgir, né? Mas vamos esgotar essas possibilidades, né? Então é isso. Tem mais alguma outra questão específica, gente? A gente tem outras questões aqui. Não? Então, assim, olha, você quer dizer alguma coisa? Não, né? Não, a única coisa que eu vou comentar, eu acho que, dado o horário, eu acho que não vai encher, a Assembleia não vai encher mais do que já está aqui. Eu queria propor, assim, para colocar em votação, não aqui, mas encaminhar um formulário também, para saber se a rede, né, vinculada à unidade aqui de Minas Gerais é favorável ou contra a entrega do prédio da Avenida Chile. Gente, obrigada a fazer. Não, só só um pouquinho. Gente, o que eu acho, a sua ideia, ela não é ruim,
Mas eu acho que ainda precisa amadurecer um pouquinho essa questão, porque a gente não sabe, assim, a fundo como que está acontecendo na Chile, o posicionamento lá. Então, assim, minha sugestão, não estou tirando a sua ideia, tá? Mas a minha sugestão é que a gente amadureça um pouco mais. Acho que não é o momento, talvez, para a gente fazer isso ainda. Pode ser? Pode. Tá? Pode ser. Então, tá. E aí, gente, o que eu estou pensando aqui? Né, o que eu estou colocando, porque a ideia de fazer a greve a partir do dia 1º, né, uma greve de tempo indeterminado, como eu já falei, estou sendo repetitivo, mas é porque tem que ser nesse caso. Vamos avaliar, né, agora a próxima semana, esperar o finalzinho agora, para a gente poder ter os informativos também, dos outros núcleos, né, que vão fazer assembleias mais, porque estão deixando para fazer um pouquinho mais próximo, para poder ter uma visão mais coesa, estão trabalhando essas questões todas, para que a gente também possa discutir melhor essa questão. Então, que eu estou propondo aqui, também vi aqui com o pessoal da mesa, né, com o Gabriel e a Vera também, da gente fazer uma próxima assembleia, mas aí eu estou querendo passar isso para a direção do núcleo aqui, para que eles possam organizar essa próxima assembleia, para que a gente possa realmente ter mais uma avaliação. E uma coisa que eu acho que é importantíssimo, gente, se a gente acha que não tem que ter greve, tudo bem, né? Ninguém vai fazer greve se não tiver firmeza que tem que fazer greve. Porque, como eu já coloquei, greve é paulada, greve não é fácil. Só voltando, aí a gente fica, tipo, sendo saudosista, né? Desculpa aí, mas é porque nós já tivemos greve aqui no final da ditadura, onde eu fui suspenso, o Glauco foi demitido, não só eu fui suspenso, teve várias outras pessoas também que foram, e depois eu fiquei suspenso uma semana, e conseguimos reverter, o Glauco depois, na época, também conseguiu voltar, né, foi reintegrado, né, uma luta nossa também, mas foi. Mas é claro que nós não estamos mais no final da ditadura, a gente está vivendo outro tempo. Eu só estou falando isso para dizer que greve não é brincadeira, não vai acontecer isso, nós estamos em outros tempos, né. Mas eu estou dizendo que a gente tem que pensar muito, ter muita firmeza, porque acontece muitas vezes de se entrar numa greve e, de repente, a pessoa sai da greve assim, como se nada tivesse acontecendo. Então, se a gente entra num processo a gente tem que estar coeso junto com o núcleo, com o executivo, em unidade, e sair na hora que a gente vê que está pronto para sair. Porque realmente entrar numa greve não é fácil, e sair é mais difícil ainda, né? Não é brincadeira. Então, que eu estou passando isso, gente, vamos avaliar, não deixa de conversar, não, conversa com os colegas, bate um papo, tenta passar esses informes hoje, pede para as pessoas lerem, tenha os informes também da DN que foi tirado lá na DN, que já foi passado, leiam, discutam, sabe por quê? Na vida a gente tem que fazer as coisas com profundidade, não adianta a gente fazer a coisa na superficialidade. Então vamos discutir, conversa, não tem problema conversar sobre essas questões, conversa, analisa, pega os documentos que a gente tem, dá uma olhada, vê, para que quando a gente for tirar, incentiva as pessoas a participarem das assembleias, e o canal da gente discutir as coisas é aqui nas assembleias, né? Você vê que a assembleia hoje está bem esvaziada, né, pelo número de pessoas. Né? Então a gente tem que discutir, e nada vai ser tirado aqui se a gente não discutir, não tiver firmeza, ninguém vai tirar nada sem a toque de caixa. Isso não existe. Antigamente a gente até fazia algumas coisas assim de tipo colocar cadeado nas grades, mas isso foram coisas passadas, né, que hoje não cabe mais esse tipo de coisa. Então a gente tem que trabalhar com muita consciência, gente, tá bom? Vamos pensar, analisar, tá bom? O Gabriel, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é isso mesmo, assim, é só concordando um pouco com o que o Wes falou, gente, greve flopada pode ter um resultado pior também do que a gente imagina. Assim. E só para concluir, né, você vê a greve dos professores, está sendo uma greve dificílima, e eles estão conseguindo alguns avanços, e já tem até algumas categorias pegando carona nesse avanço, né? E porque é uma greve muito coesa, né? Uma greve firme, e está difícil, né? Vocês veem que está difícil. Então é só para a gente avaliar bem essa questão. E tem mais alguma coisa que alguém queira colocar? O último indicativo lá, que a gente teve a paralisação no dia 15 de maio, a direção ela só deu um sinal que o ponto dos trabalhadores não foi cortado, e que teve, né, uma crítica com o e-mail intimidatório que foi encaminhado
pela coordenação de recursos humanos. Aqui eles colocaram até GRH, mas é a coordenação mesmo. O coordenador mesmo de recursos humanos, às vésperas da paralisação. Eles teve essa crítica e a direção ela falou que não foi cortado o ponto dos trabalhadores. Foi bem colocado, Gabriel, bem lembrado, porque teve algumas unidades que pararam naquele dia 15, né? E essa questão da retaliação, ela não houve. Mas, então, só para concluir aqui, gente, é uma ideia também, né? Caso suponhamos que a gente não consiga tirar uma paralisação, uma ideia que a gente pode ver também, que nos dias das negociações, igual vai ter com a MGI, deve ser lá em Brasília, geralmente é lá, né? Eu acho que a gente poderia também depois trabalhar junto com o executivo, e certamente deve ter ideias nessa linha também, ir para Brasília, tentar fazer um barulho bem grande lá em Brasília, né? Tem essas formas também de movimentação, mas isso é uma coisa que a gente precisa ver mais para frente, né? Não é o momento agora, mas é coisa que a gente pode ver posterior, tá bom? Tem mais alguma coisa? Alguém tem algum questionamento para a gente poder dar sequência e encerrar a Assembleia? Então tá. Pessoal, Paulo Ulisses, vocês que sempre têm contribuição. Paulo, pode falar, meu cara. Deixa eu só ligar o som aqui rapidinho. Pode falar, Paulo. Sim, boa tarde a todos, tudo bem? Tranquilo, estamos te ouvindo. Um eco aí, Gabriel. Agora sim, beleza, fechou aí. Então, agradeço aí ao Elvésio, ao Gabriel, a toda a equipe aí, todo mundo que está nessa luta, né? Não é fácil, a gente não vai conseguir nada de mãos beijadas, né? O patrão, historicamente, ele nunca vai dar nada de mãos beijadas para o empregado. E só colocar o seguinte, assim, não é que o Paulo trouxe a proposta Fiocruz, na verdade não é isso, eu só alertei para que o sindicato, né, quando eu falo sindicato, somos nós, gente, faço até uma ressalva sobre isso, porque o sindicato, ele não é uma terceira pessoa, ele não é impessoal, ele não é um prédio lá fisicamente, o sindicato somos todos nós. Então, eu acho que a gente não pode olhar somente para cima, como eu disse na reunião passada, a gente tem que olhar também para o lado, nas carreiras correlatas aí, as carreiras irmãs da Lei 11.355. Então, o que acontece? Tá, protocolou o cargo de gestão? Protocolou, tudo bem. Mas, assim, a gente tem que pensar na possibilidade, a gente não pode ter, jamais teremos uma taxa de sucesso de 100%. Existe a possibilidade real, que eu acredito nela, de que não vai ser concedido do ciclo de gestão, né? Até porque na implantação do ciclo de gestão no IPEA, tiveram colegas que ficaram de fora, né? O pessoal, se eu não me engano, eu li em algum lugar, o pessoal que era servidor estável e não efetivo, né, por conta da Constituição, acho que eles não tiveram a alocação de subsídio, alguma coisa assim. Então, a gente não pode olhar só para cima, tem que olhar também para as carreiras que estão ao lado, que seria o INPE, Fiocruz, o Inmetro. Então, assim, o nosso sindicato, o núcleo mais acima, tem contato com os demais sindicatos também? Então, a gente tem que pensar nisso, sabe? Assim, existe a possibilidade real da gente não levar nada, né? Minha avó contava uma anedota que ela falava bem assim, que na verdade não era real na época, né? Que o filho pedia ao pai R$ 50 para comprar, né, alguma coisa lá. E o pai falava bem assim, 30? Para que 20 se 10 é muito? Toma 10, toma 5 aqui e dá o troco pro seu irmão. Então a gente pode ficar nessa situação, porque quando eu coloquei lá que os 9%, os 3,5%, não é verdade, não é. E anteontem, o plano geral de cargos do Poder Executivo e o plano de Seguridade de Trabalho, eles conseguiram assinar com o MGI, 9%, de fato 9%, eu vi a tabela, para janeiro de 2025 e 5% para abril de 2026. Então, é flagrante que aquela tabela que foi apresentada, é óbvio, eu não participei da reunião, eu não vi com os meus olhos. Mas quando eu peguei a tabela que eu olhei, naturalmente, assim, foi imediato que eu vi a página 26 lá, 27, 28 lá, estava errada a construção da tabela. Estava nitidamente errado. Não sei se foi feito às pressas, ou se foi feito de qualquer jeito, ou se não está nem aí para o IBGE, digamos assim. Então, assim, é nítido que isso foi, é flagrante que isso foi feito de qualquer forma. A gente não pode aceitar isso aí. Mas não pode ficar querendo barganhar uma coisa no ciclo de gestão que talvez seja muito além do que a gente possa alcançar. A nossa realidade é essa, gente. Vou colocar o pé no chão.
Eu gostaria, claro que eu gostaria, naturalmente gostaria sim, mas a gente tem que pensar também naquelas carreiras colaterais que estão próximos a nós ali, que vão ter um aumento, né, significativo proposto dentro daquilo que foi feito entre o MGI e as demais categorias. Então, assim, vamos pensar nisso também, né? Os sindicatos aí, o núcleo executivo, ficar mais em contato com os demais sindicatos também para dialogar o que o governo fez, porque a estratégia do governo é uma estratégia muito velha. Isso aí, o Júlio César, imperador lá, né? O Napoleão Bonaparte também fez isso, é dividir para conquistar. Ele separou as categorias de C e T principalmente, né, no caso nosso, e foi negociar com cada uma, vai matando cada uma de vez. Isso é óbvio, eu também faria isso, né? Então a gente tem que pensar, tem que colocar a cabeça no lugar e pensar nisso, né? Olha, a proposta é essa aqui, né? Sentar com o Postman lá, se ele tem um bom diálogo com o presidente, um bom diálogo com a Esther, um bom diálogo com a Tebet, olha, essas carreiras aqui são oriundas do mesmo lugar, né? O que pode ter para elas de comum? Sabe? Tem que pensar em algo factível, né? Eu gosto muito da fala do Ovés quando ele fala para a gente pensar com carinho na greve. Foi como o Gabriel disse, uma greve flopada, né? Ela pode ser o remédio que pela dose vira veneno, né? Então a gente tem que pensar muito bem nisso aí. Eu particularmente não tenho coragem, né? E nem tenho autonomia para chegar na agência, por exemplo, e incitar greve temporário. Eu não tenho como garantir nada para eles. Pô, são pais e mães de família, os caras têm boleto para pagar, assim como eu também tenho. Então, assim, é claro que a greve ela é coletiva, mas ao mesmo tempo adesão individual. Só a luta do coletivo é que leva ao sucesso, né? Eu penso assim. Mas, por outro lado, a decisão é individual. Você não pode pensar por ninguém, né? Quem vai na cabeça dos outros é piolho, né? Então, assim, eu penso muito nesse aspecto, sabe, Gabriel? Eu vejo aí o pessoal que nos representa também, né, junto ao núcleo mais acima, é pensar nisso. Protocolou ciclo de gestão? Beleza. Mas olha com carinho essa questão aqui das carreiras colaterais, né? Olha o que está sendo oferecido para eles. Então, vamos pensar muito nesse aspecto aí. E no mais, agradeço demais a vocês aí pelo espaço mais uma vez, tá? E estamos sempre aqui na luta. Ô, Paulo, Eu acho que o Ulisses, ele... Ulisses, você levantou a mão, Ulisses? Sim, eu levantei, Gabriel. Aqui para mim. Eu nem ia falar nada hoje, não, porque estou bem alinhado com a fala de todos aqui, mas já que você deu a oportunidade, vou dar uma opinião que eu tenho. Eu acho que protocolar o ciclo de gestão não está errado, porque se a gente quiser alguma coisa, a gente tem que jogar uma coisa alta sabendo que a gente não vai conseguir. Eu tenho certeza que a gente vai chegar nem próximo do ciclo de gestão, mas ter um ponto B. Esse exemplo que o Paulo deu de pegar as carreiras colaterais e tudo, eu acho que a gente tem que partir de comparação, tentar ciclo de gestão, agência regulamentadora. A gente sabe que nem na agência regulamentadora a gente vai chegar, mas pelo menos tentar um plano B, alguma carreira colateral aí. E eu acho que o MGI está sendo extremamente estratégico, dividiu as categorias. O IBGE é uma categoria pequena, não tem muita força, e eu acho que o IBGE tem uma carta grande na manga, que são os índices, mas eu duvido que vai ter algum atraso, e essa greve está partindo de baixo, e partir de baixo é extremamente difícil, a briga vai ser grande, e eu tenho acompanhado, estou num grupo nacional, então está chegando informação de outros núcleos também. Eu vejo que eu acho que o Brasil inteiro está engajado, mas o volume de gente disposto a brigar ainda é muito pequeno, visto os quóruns em reunião. Eu já vi as reuniões que a gente participa, que tem votação, que tem deliberação, eu acho que a gente nunca passou de 60, 70 pessoas, não, e quando é apenas para discutir algum repasse de informação, esse quórum que a gente está tendo hoje. Então, vou dar mais um exemplo aqui de Sete Lagoas, 2 efetivos, 9 temporários, 9. E a gente sabe que outras pessoas, o IBGE, tem muita gente que adora ganhar uma diária para cobrir serviço dos outros.
E se houver um boicote de greve, a gente não vai conseguir atrasar índice. Se a gente atrasar uma PNAD aqui, que a nossa carga de PNAD é muito grande, os APMs são tão bons de trabalho que na semana seguinte eles recuperam. Então, não adianta nada os dois efetivos entrarem em greve e alguém distribuir carga no DMC deles. Isso vai ser um boicote, isso não vai atrasar índice. Eu estou com medo de acontecer isso no IBGE. Eu vi em propostas anteriores que o sindicato está querendo ir nas agências, conversar com o pessoal, incentivar a sindicalização, mostrar o que está acontecendo, incentivar a mobilização. Eu acho que a conversa entre agências a gente mesmo faz. Eu acho que o sindicato tem que ir atrás da DPE, das diretorias de pesquisa, quem divulga índice, o sindicato tem que buscar, vamos dizer, posições mais em cima, buscar APM técnico para brigar. Basta um servidor, um coordenador estadual, gente. Um boicote, uma greve super fácil. Basta um clique para distribuir entrevistas para 80 agências. E a gente está numa época que a gente tem basicamente econômicas e PNAD. Econômicas aqui, a gente já fez 100% de abordagem, 40% de questionário entregue. É só sair cobrando as empresas de contabilidade, a gente está no processo de cobrança. PNAD é julgar a entrevista no DMC e a campo. As únicas pesquisas que a gente pode tentar atrasar partindo de agência econômicas e PNAD. Mas eu estou muito preocupado com o boicote, um possível boicote que pode ter, e uma adesão pequena por parte das agências, e uma adesão praticamente nula por parte de supervisões e coordenações. Então é só isso mesmo, pessoal. Acho que eu estendi demais a minha fala aqui. A gente... O Bruno também levantou a Não, mão. Bruno, Não, só- pode falar, meu cara. Só para complementar o que o Paulo falou, que eu achei bem importante, que é que foque que o sindicato somos nós. E como sindicato, as iniciativas podem partir de qualquer lugar. Então, tipo, eu acho super válido, eu apoio bastante a posicionamento do Paulo e do Ulisses de construir um plano B e é plausível isso. Eu acho que a gente tem que, se possível, se o Paulo se dispor a justificar essa proposta, a gente pode encaminhar para a executiva. Minha mãe sempre me ensinou que o não é garantido. Então, tipo, vamos construir essa proposta plano B, eu envio, posso enviar para o Sindicato Nacional, pedindo o posicionamento deles, para eles poderem considerar essa proposta de plano B, e vamos ver, gente. Assim, acho que a gente tem autonomia enquanto núcleo de construir propostas para o Sindicato Nacional. É claro que tem coisas que têm que ser levado para os outros núcleos, porque não pode ser uma decisão unilateral apenas de Minas. Então, tipo, se a proposta for considerada pela executiva, provavelmente ela vai mandar como pauta para próximas assembleias dos núcleos, para que os núcleos possam discutir também essa posição. Porque esse é o nosso posicionamento. Eu falo que eu assino embaixo de tudo que o Paulo e o Ulisses falaram, porque é o meu posicionamento também enquanto sindicato. Então, eu apoio essa proposta. Vamos construir isso, manda e-mail pode ser para a executiva, pode ser para mim mesmo, pode ser para o núcleo de Minas, pode ser para mim mesmo, pessoalmente, pelo e-mail institucional, e vamos construir isso. Eu acho que é possível a gente criar um plano B e levar para a executiva como proposta, não como imposição. Então, fica à vontade para mandar e-mail para a gente com sugestão, tanto é que por isso que a gente abriu um campo de justificativa de voto no último questionário, porque é importante ouvir o que vocês têm a falar, a opinião de vocês. E com certeza a gente leu tudo que está lá e foi considerado. Então, toda vez que vocês tiverem qualquer proposta, não só apenas essa de reforma de reajuste salarial, mas qualquer outra proposta que vocês tiverem, manda para o Núcleo de Minas, manda para mim, manda para o Elvésio, manda para o Gabriel, manda para todos nós, que a gente pode construir essa proposta, ok? Ô, gente, tá liberado aqui. Tá liberado. Ô, gente, é o seguinte,
Eu vou tentar só, agradeço aí o Ulisses, ao Paulo, né, que é uma participação muito boa de vocês, obrigado mesmo aí pela contribuição, e a todos que têm contribuído, né, com a participação nas assembleias. Mas olha só, pode ser que talvez eu tenha uma visão um pouco, assim, diferenciada, né, mas não estou aqui de forma nenhuma querendo atrapalhar a ideia de ninguém, de forma. Mas veja bem, na questão da construção dessa proposta que existe lá, que foi protocolada, é uma proposta boa, que é realmente o ciclo de gestão. Inclusive, o ciclo de gestão, ele pega tudo, né? GD e IBGE, tudo, e vira uma única coisa, né? É interessante para todos, né, do IBGE, aposentados, pensionistas, ativos, né, para todos. Eu acho que é uma proposta muito boa. E, assim, não que não possa ter, inclusive lá na ADN apareceu um plano B, que foi do pessoal do Maranhão, uma tabela, né? Não chegou a ser discutida, porque exatamente, assim, na minha visão também, porque a gente tem que trabalhar no que a gente tem, né? O que a gente tem hoje é essa ideia realmente da questão desse projeto que existe, dessa tabela, né? Que é o ciclo de gestão. Então, eu acho que a gente tem que pegar muito firme. Você sabe por quê que eu estou falando isso, gente? É porque senão você esfarcela muito as coisas. Agora, à medida que a gente for vendo o caminhar das coisas, né, vai ter uma próxima reunião. Então, eu acho que a gente precisa realmente pegar nessa questão que a gente tem. É o que está sendo discutido, é o que está sendo trabalhado. É óbvio que a executiva, isso é óbvio, né, e eles sabem disso, que, no último caso, uma nova alternativa deverá ser construída, né? Mas vamos trabalhar no que a gente tem em momentos, senão a gente esfarcela muito. E outra questão que eu acho sobre a questão da greve, eu estou resumindo já, para não alongar muito, gente, olha, eu entendo perfeitamente que a gente, o ideal seria já ir lá em cima, a gente conseguir travar índice, óbvio, isso é interessantíssimo, né? A ponta, né? Não vai sair o índice, não vai, enquanto não se resolver alguma coisa. Mas isso é uma coisa assim, eu vou dizer, posso ser que eu estou sendo um pouco duro no que eu vou falar, mas é um pouco utópico, sabe por quê? Essas pessoas estão ligadas a diretorias, né? As diretorias de pesquisa. Isso não é tão simples assim, não é simples, é claro que seria o ideal, mas não é. Então, as nossas greves sempre foram construídas assim, da base mesmo, tentando trabalhar isso. É difícil, gente. Isso, todos os questionamentos do Ulisses, do Paulo, é difícil mesmo. Eu compreendo perfeitamente. Eu sempre tive aqui também, há mais tempos, né, nessas lutas, a gente sabe que não é fácil. Mas a gente tem que tentar trabalhar isso mesmo, é o que a gente tem, sabe? Porque não tem como, é a base mesmo. Agora, é óbvio que eu estou colocando aqui é de discutir mesmo entre as agências, conversem entre vocês, tentem, tá? Agora, a questão do plano B, isso aí certamente, num momento mais adequado, talvez ele precisasse de alguma coisa mesmo. Eu tenho, sobre isso, eu tenho só uma opinião um pouco divergente. Pois é. Eu concordo com o Paulo e acho a ideia do Bruno boa, a gente reforçar esse posicionamento, porque só essa proposta do grupo de gestão é uma proposta que está desde 2014. Eles estão atualizando só os valores, né, os quantitativos, o salário final, né, do subsídio. Então, assim, ao meu ver, assim, está tacitamente revogado. A estratégia, eu tinha pensado que anteriormente, Ulisses, era essa mesmo, jogar um pouco alto para tentar conseguir tentar conseguir, sei lá, um meio termo e tudo. Só que a Executiva Nacional ela não entende assim. Ela entende que ela quer o gestão. O gestão, ele não vai sair. Pelo menos não agora, não nessa situação econômica. Eu acho que independentemente de governo X, Y, Z, vai demorar um pouco para ter uma recuperação econômica que está num momento assim, vantajoso, igual estava em 2010, um pouco antes, talvez. Então, eu acho a ideia do Paulo da gente, pelo menos, ter um plano B já meio que protocolado com a Executiva Nacional, não com o MGI, né, porque a negociação está saindo ainda, eu acho muito válido. Que, na pior das hipóteses, a gente sempre pensando assim, não conseguiu a gestão seria ótimo, até assim, para quem é de nível superior, para salário dobra, praticamente.
Seria ótimo, mas eu não vejo ele, eu também não enxergo qualquer possibilidade dele ser aprovado, porque isso envolveria, aprovou para o IBGE, teria de aprovar para a Fiocruz, teria de aprovar para o IBAMA, teria de aprovar para todos os órgãos que estão mais ou menos, como o Paulo disse, os colaterais. Teria de aprovar todo mundo e o governo não tem orçamento para isso. Na realidade, assim, pelo menos agora, não vejo essa possibilidade, nem para o IBGE, nem para outro órgão colateral. A agência talvez seja possível, sim. Cabe a discussão, eu acho que talvez esse seja o meio termo assim, que seria ideal que a gente tentasse brigar e tudo, ainda que num primeiro momento não tivesse a mesma tabela salarial de uma agência, mas pelo menos ter a formalização mesmo, o IBGE está como fundação, mas ele é autarquia, tem status de autarquia com mandato, né, para a presidência, com orçamento próprio. Então, isso já seria um ganho também. E eu concordo com o Paulo, a gente ter isso protocolado e ter o colateral, se a gente conseguisse, inclusive, juntar com as FOC, juntar com o sindicato do Inmetro, com o INPE, e tentar esses colaterais, vir com uma proposta única para todos, já que é bem parecida a estrutura remuneratória, eu acho que seria um ganho. Por mais que as negociações estejam separadas, se a Executiva Nacional procurar a Executiva das FOC, eu não sei qual é o nome do Inmetro e do INPE, mas o Inmetro é no Rio e o INPE é no Rio também. E as FOC Central também é lá. Todos os 4 são lá no Rio de Janeiro. Os 4, eles juntando, e falou, vamos nós 4 juntos fazer uma proposta para os 4 órgãos, isso ganha peso, isso ganha força. E as FOC, gente, eu conheço o pessoal das FOC, minha esposa, ela ficou muito tempo lá na Fiocruz, ela não era efetiva e tudo, mas eles são muito fortes, eles são muito organizados. Então, talvez se a gente colasse com ele, ia ser um ganho de força também. Só diante disso, fazer um esclarecimento, eu acho que foi o Paulo Cícero, se eu não me engano, ou o Ulisses, sobre a questão na época do IPEA, porque, não sei se vocês sabem, mas o IPEA estava com 2 sindicatos na época, e por isso que teve pessoas que optaram a não assinar o acordo, por isso que eles ficaram fora dessa questão do subsídio. O que a CBGE trabalha, a executiva, é que não haja isso entre a gente, né? Claro que se for feita uma carreira, vai ser para todos. Mas teve essa questão aí de 2 sindicatos na época do IPEA, aí criou essa controvérsia. Então, um grupo assinou de ficar na carreira e outro não. Por isso que tem essa diferenciação, só para clarear essa questão. O que talvez diante está sendo uma coisa latente, eu não vou ficar também querendo ficar batendo nisso, mas que pode, talvez, então, não sei se vocês concordam, pode mandar para a executiva, né, solicitando qualquer ideia, né, se existe um plano B diante dessa exposição que está sendo feita aqui, não é? Porque certamente eu imagino que se pensa alguma coisa sobre isso, e até mesmo para esclarecer. Eu, particularmente, como eu já coloquei, eu também sou pelo ciclo de gestão, mas pode também ver essa questão. Não que vocês não sejam, claro, eu estou entendendo as argumentações, mas pode ser questionada a executiva sobre isso, a comissão de negociação. Ok? Daí, Paulo, se pudesse ajudar a gente esboçando alguma coisa, que aí, qualquer coisa, os companheiros, todos os colegas todos aqui podem complementar, a gente cria um texto assim, mas eu falo de você, Paulo, que você já está com esse pensamento já bem construído, a argumentação bem construída, se você puder esboçar, a gente complementa, né, e o Bruno encaminha lá, inclusive com essa sugestão, aproveitando que geograficamente estão todos localizados lá, as executivas são todas lá no Rio, o IBGE procurar as FOC, o Inmetro e a executiva lá do INPE, buscar ver se eles têm interesse em criar uma tabela única para os 4. Ok. E o que eu acho também, diante disso, que pode passar, eu já tenho minha cabeça mais ou menos formada sobre isso, mas pode a executiva esclarecer sobre essa questão. Importante, sim. Ok. Mais alguém, gente? Oi? Gente, bem lembrado. Quem não assinou a lista, gente, tá. Por favor, assinem. Que isso é importante, a gente tem que passar para a Executiva Nacional.
O link está colocado aqui. A Fabiana quer falar. Fabiana, peraí que eu só vou ligar o microfone aqui. Não, eu queria só que lesse minha manifestação no chat. Fabiana, pode falar. Eu queria só que lesse minha manifestação no chat. Ah, beleza, vamos ler aqui. Deixa eu... Pessoal, vou só ler aqui, eu estava só tirando o som aqui. A Fabiana colocou aqui, gente. Sobre protocolar um plano B, não acho a melhor estratégia, porém, teria isso elaborado com tabelas e argumentos nas mãos e na reunião. Após tomar o não do ciclo de gestão, a gente coloca essa proposta alternativa de equiparação com as irmãs na mesa. Beleza? Aí eu acho que também todo mundo é de acordo, né? A gente vai continuar pleiteando mais acima, né? Mas tendo ou não, eu acho que a gente já ter isso adiantado ajuda também. É mais ou menos isso, Fabiano? Se quiser, pode até colocar no chat aqui, só para... Porque talvez o que a gente poderia aqui, que eu também estava colocando, antes de elaborar qualquer coisa, é perguntar para a executiva, né, diante dos fatos das negociações, não havendo essa possibilidade, como é que seria a possibilidade de um plano B? Porque a executiva está negociando lá mais diretamente. E um plano B, isso está sendo colocado, tem que ter tabelas, tem que ter um monte de coisa assim, formulada, né? Você não vai chegar com um plano B sem uma formulação, ok? Eu acho que a gente poderia fechar nessa questão, né? Peraí, o Bruno levantou a mão, a Fabiana, ela deu um ok. Bruno, pode falar, deixa eu só ligar o microfone aqui. Pode falar, Bruno. Na verdade, é só falar o seguinte, eu posso consultar agora, posso já enviar um e-mail daqui a pouco para a executiva questionando se a existência do plano B e se a gente pode construir essa proposta e enviar para eles, porque também não custa nada consultar, né? Então, eu posso mandar esse e-mail daqui a pouco e fico aberta, aguardando uma proposta advinda da base do Núcleo Minas. Então, a gente pode fazer as duas coisas em paralelo, não tem problema nenhum. Então, eu vou consultar a executiva e assim que tiver uma resposta, a próxima assembleia eu passo os informes. Ô, Bruno, só para clarear aqui, para a gente fechar, mas pensando em construir uma proposta, porque eu falo assim, uma proposta, ela teria que ter uma coisa muito bem elaborada, tecnicamente, né, isso que eu estou dizendo, entendeu? Então, não sei se eu, pelo menos, não tenho condições de criar uma proposta, assim, porque tem que ter tabelas, tem que ter um monte de coisa, né? Então, só para clarear o que seria a proposta. É que a proposta já está construída. A proposta é basicamente a proposta que o MGI fez para as FOC e adotar ela como um padrão para todos os órgãos que advieram da divisão do carreira de ciência e tecnologia. Ok. A gente pode, eu acho que dá para encerrar agora, né, gente? Tem mais alguma coisa? Hã? Pode. Pessoal, então podemos encerrar aqui? Então, gente, a gente agradece aí a todos, né? E não esqueçam, vamos tentar trabalhar essas questões todas, conversar muito aí, para a gente ver na próxima assembleia, a gente vai ter informe também dos outros núcleos, para ver o que a gente vai tirar de propostas, né, referente à paralisação, ou não, ok? Beleza, gente, não se esqueçam de assinar a lista quem ainda não assinou, beleza, gente? Abraço aí, boa semana para todos. Valeu, gente.